Aleluia, Pai do Senhor Jesus. Amém. Todo mundo em paz aí, tá todo mundo bem? Amém. Que bom ter vocês aqui hoje. Prazer imenso. Deus aqui reunidos, adorando a Jesus. É sempre bom estar na presença dEle. É sempre bom poder adorá-lo. Ainda mais quando a gente vê Ele se manifestando por meio dos louvores, ver a igreja adorando. Isso não tem preço. Isso é muito bom, a glória do Senhor Jesus. Nós estamos no nosso PBO mês de março. Nosso PBO ele acontece sempre no último sábado de cada mês. Somos seus assentos. Amém? Quem vai sentar, fica à vontade. Pode até para todo mundo que está lá fora para entrar também. Tá bom? A gente fica todo mundo junto aqui, em nome de Jesus. A gente fica com um monte de cadeira vazia aqui, a porta está sem necessidade. Vamos deixar só o obreiro na porta, por favor. Ainda mais em nome de Jesus. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Isso mesmo estaremos falando sobre maturidade. Bem, tema que nós anunciamos aí durante os últimos 15 dias. E nós louvamos a Deus por estarmos aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra no nosso coração. Quero trazer mais um tom de ensino do que de mensagem em si, mas para que a gente possa ter um aproveitamento melhor, um ensino melhor, uma instrução melhor dessa temática, daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Vamos ler todos juntos? Para que a gente consiga fazer um coral? 3, 2, 1. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Pai, fala conosco. Manifesta o teu espírito de instrução e sabedoria aqui nesta noite, Pai. Que a gente consiga compreender a tua palavra, que a gente consiga compreender o teu ensino. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Se a gente puxar para o dicionário, a gente tentar entender maturidade. Uma das definições, eu não falo significado, mas eu falo de definição, de conceito, é pessoas que já conseguiram atingir o seu completo desenvolvimento. Pessoas ou coisas, frutas, enfim, tudo que depende da maturação, que já conseguiram atingir o seu pleno desenvolvimento. O que passa de maturidade começa a entrar no estado de putrefação. Então você está vendo que precisa amadurecer. E uma vez que amadurece, se não cuidar, você apodrece. Existe hoje no ramo da agricultura o sistema de carbureto. Eles fazem a química e pega a fruta e joga ela no carbureto. Hoje, com algumas tecnologias, acho que já não se faz assim mais tão grosseiro, tão manual. Então aquela fruta rapidamente adquire a aparência de maduro. Quem já comprou aquela banana amarelinha na feira que quando chegou em casa não tinha gosto de nada? Já passou por isso? A manga, aquela maçã, aquela laranja que você fala, meu Deus, está linda. Então você chega em casa e ela não tem gosto nenhum. Por quê? Foi colocado no sistema de carbureto de antecipação, em que você consegue a aparência de maduro, mas quando experimentado, você descobre que na verdade não está maduro. Então você tem a pessoa que está, ou a fruta no estado dela verde, você tem a fruta que amadureceu, você tem a fruta que parece estar madura. E na nossa vida não é diferente. Existem aqueles que insistem em se manter como meninos, fazendo coisas de meninos, pensando como menino, e o fato de pensar como menino é o que dificulta
dificulta mais o manejo dessa pessoa, agindo como menino, sonhando como menino. E existem aqueles que já amadureceram, existem uns que já estão quase amadurecendo, porque amadureceram demais e agora perderam o belo da vida. E existem aqueles que passam a aparência de maduro, sem na verdade está. Então é alguém que tem aparência de maduro, mas que quando é experimentado, a gente descobre que ainda é menino. Aparência até de maduro, mas quando você experimenta, você descobre que não amadureceu. Então são fases que a gente vai passando e que o Senhor quer nos trazer um desenvolvimento completo. Se você vai para Efésios capítulo 4, versículos 12 a 16, já no versículo 12, depois de falar dos 5 ministérios, a Bíblia diz que o propósito dos 5 ministérios é trazer a igreja a um aperfeiçoamento em que ela não seja mais menino, levada em volta por todo vento de doutrina, mas que alcance a estatura completa de Cristo, ou seja, que alcance uma maturidade que chegue ao seu completo desenvolvimento. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que é o interesse de Deus em que os cristãos amadureçam. Toda a Bíblia, se você pega Coríntios capítulo 3, Paulo está falando aos Coríntios dizendo: eu já queríamos falar com adultos, mas eu tenho de novo de falar com meninos. Eu tenho que queria dar-vos leite, comida sólida, mas eu estou tendo que te dar leite materno. Com leite vocês creem, com leite vocês estão criados, porque vocês não amadurecem. Existe uma frase do William Shakespeare, e ele vai dizer que a maturidade não tem a ver com quantos aniversários você fez, com quantos anos você tem, mas com o quanto você aprendeu com cada experiência que você passou. Porque todos nós estamos passando por experiência, e o nosso nível de aprendizado nessas experiências que vão definir a nossa maturidade. Então preciso entender que eu não posso entrar no carbureto, existe um nível de maturidade esperado para cada fase. Quando eu vejo uma criança de 4 ou 5 anos não brigar para dividir um emprego ou um brinquedo, eu entendo que ela alcançou um nível de maturidade para uma idade de 4 ou 5 anos, porque ela já não está brigando para dividir ela não briga para não dividir, ela divide tranquilamente. Então ela alcançou uma certa maturidade, além da esperada para a fase dela. Agora, se eu encontro um menino de 15, 16 anos e ele simplesmente não brigou para dividir o brinquedo, isso não é considerado maturidade, pelo contrário, ele é imaturo só pelo fato de ainda ter um brinquedo. Então você percebe que conforme você vai avançando, aquilo que antes era um elogio se torna obsoleto e se torna um problema. Então o que é ser maduro? É a gente estar ou fazer além do que é esperado da gente naquela fase. É a gente conseguir uma mentalidade que seja além do que espera-se de nós naquela fase. Então, o problema está todas as vezes que alguém com maturidade mental, psicológica, se junta com alguém imaturo, e aí eu falo agora de relacionamentos, você vai ter problemas seríssimos. Existe uma máxima que diz que meninos devem casar com meninas e as mulheres devem ser deixadas para casar com os homens. Porque menino não dá conta de conviver com uma mulher. Ele precisa de uma menina, uma mentalidade igual a dele. Os dois curtir a vida, gastar o dinheiro todo, daqui uns 5 anos, quando amadurecer e perceber que deviam investir em alguma coisa. Então meninos casam com meninas, homens casam com mulheres. Então quando a gente tem a queda dessa máxima, e a gente tem um homem maduro buscando uma menina para casar, unicamente porque ela é novinha, porque ela é toda bonitinha, ele certamente vai boicotar a juventude dela, ele vai forçar ela a pular fases, porque ele vai tentar sempre trazê-la para a maturidade dele. E isso por um período de tempo passa despercebido, mas a longo prazo vai tornar aquela menina infeliz. Porque uma hora ela vai se dar conta de que as demais meninas da idade dela ou da mentalidade dela estão vivendo coisas que ela não viveu. Porque um cidadão maduro quis alguém com um corpinho bonito e agora ele pega uma menina para poder namorar, mas ele já é homem, ele já tem uma mentalidade formada e vai haver um choque geracional, se não em curto prazo, mas a longo prazo. A não ser aquela pessoa que é nova, mas já tem a mentalidade velha, né? Da mesma maneira, quando o menino resolve casar com uma mulher madura, porque a mulher tinha dinheiro, é assim?
Na época do iPhone, hoje em dia se fala muito isso, né? Então o menino resolve agora ao contrário, é o menino da mentalidade de menino que se apaixona por uma mulher madura, e a mulher madura pega o menino quase que para criar. Ele vai sofrer e vai fazer ela sofrer. Porque ele vai lidar com uma mulher que é decidida, que tem uma mentalidade para cima, que já pensa em projeto de vida, com uma mulher que é decidida no que ela quer, que não tem tempo para mimimi, que não tem tempo para chorar porque não ganhou uma rosa. Ele vai pegar uma mulher que tem uma mentalidade completamente construída e ele está na fase em construção. Então aí já nos atritos dentro de casa. Porque um já está na fase do quero ficar no sofá e o outro está na fase do quero ir para a festa. E aí começa a dizer, você nunca me acompanha, você nunca me apoia, você nunca... Aí um chega com aqueles projetos muito doidos, mas eu fazendo isso. Se fosse com alguém da minha mentalidade, daria até certo, os olhos embora e quebra a cara junto. Mas aí quando a gente bota mentalidades diferentes, seja do homem maduro com a moça imatura, seja do menino imaturo com uma mulher madura, a gente chega com alguém e diz assim, olha, eu estou com um projeto disso, o outro diz, não, você não vai dar certo. Eu não vou entrar nessa. Porque já conhece da vida, porque já entendeu algumas coisas. Mas o menino quer se arriscar. Quantas vezes seu pai te disse para não fazer alguma coisa porque ele já fez e quebrou a cara e você fez? Porque o menino quer ter suas próprias experiências. Porque o menino quer quebrar a cara, quando ele contar para os netos também quer quebrar a cara, sabendo que o filho dele vai quebrar a cara, o neto dele vai quebrar a cara, porque não vai ouvir também. Mas agora ele está com alguém do lado que está dizendo, eu não vou te acompanhar nisso. Então deixa eu te dizer um negócio. E aí a gente está falando agora diretamente a homem. Se Deus colocou uma mulher madura, cabeça, do lado sério, amadureça. Está na hora de subir o nível da mente também. Está na hora de você dar um upgrade aí e dizer assim, eu tenho que acompanhar um certo nível aqui. Porque senão eu vou ficar a vida toda para trás. Eu vou ficar a vida toda querendo exigir uma certa autoridade em nome do eu sou a cabeça, mas quando na verdade eu estou tendo que ser conduzido, porque na verdade eu não tenho condição para dar. Eu não tenho maturidade para guiar um lar. Eu não tenho maturidade, eu estou falando isso hipoteticamente, obviamente. Eu não tenho maturidade para poder gerir a minha casa. Então, eu gero uma casa problemática. E aí o Cláudio Duarte ele vai falar sobre essas lendas fantásticas, apesar de estar bem humorado, ele vai falar sobre o homem banana que casa com a mulher abacaxi. É mais ou menos o que a gente tem visto na nossa geração. É o homem banana casando com a mulher abacaxi. E aí você já sabe como o lado vai se desenvolver. E onde é que está o erro dos dois lados? Mas hoje elas não estão aqui, deixa elas para apanhar para ver a mulher. Então hoje eu vou bater com vocês. Depois a minha esposa resolve com elas. Mas hoje é dia da gente, amém? Amém. Então não dá para falar dos defeitos dela, tem que falar do nosso. Não dá para falar dos problemas dela, a gente vai ter que falar dos nossos. Queridos, nunca teve uma geração de homens tão frágeis e sensíveis como a nossa geração. Nunca teve uma geração de uns cabras tão mole, cheio de frescura, que tem medo de barata, que sobe na cadeira enquanto a mula dele corre atrás do rato da casa. Sabe? Nunca teve uma geração como essa. A gente vem de um avanço geracional onde as mulheres estão sendo masculinizadas e os homens feminizados. A gente está tendo uma inversão de valores. Então a mulher está sendo incentivada a andar toda peluda e o cara aí fazendo depilação a laser. Tudo está sendo investido. E a gente como cristão precisa entender que a gente anda debaixo de uma visão. A gente anda debaixo de um princípio. A gente anda debaixo daquilo que as Escrituras ensinam. E a gente precisa entender que o Senhor nos chamou como homens. E a gente não pode deixar que a nossa masculinidade simplesmente seja brochada diante de uma cultura que simplesmente feminiliza os homens e coloca os homens numa posição de frágeis, de sensíveis, de que não aguentam nada. Hoje eu estava vendo uma discussão para tentar tirar o emoji de legal do WhatsApp, de tudo da rede social, porque diz que ele faz menção ao machismo. Eu falei, meu Deus, onde a gente vai parar? Uma geração fresca, sensível, tudo
machuca, tudo é politicamente correto. E para preencher essas lacunas que o diabo está abrindo com a cultura de uma masculinidade frágil, as mulheres estão tendo que assumir tudo dentro de casa, porque os homens estão com dor dentro do pé. É precisando a gente voltar na época que os caras andavam com 4 fardos de cimento em cima das costas. Para a gente lembrar de novo que era ser macho. Sabe, lembrar de novo que a gente foi chamado para enfrentar tudo e todos, que pode faltar um emprego, mas não pode faltar um trabalho, que a tua esposa pode até te ajudar dentro de casa, é bom que ela te ajude, que ela trabalhe, que ela se esforce, que ela te ajude também, mas a responsabilidade da provisão é sua. Quem Deus chamou para prover a casa foi você. Se Ele está te ajudando, amém, glória a Deus, meu irmão, segura essa mulher aí, não deixa ela embora não. Mas se o negócio fica feio, tudo tem que ir lá para o semáforo, vender uma jujuba se for necessário. Mas a responsabilidade de chegar em casa, de dia, com um saco de arroz na sacola é você. Deus nos chamou, falando isso aqui na primeiro PV Homem, está gravado na nossa rede social, lá falando sobre a hombridade. Deus te chamou com provisão, Deus te chamou com proteção, Deus te chamou como guia. Deus te chamou para ser um sustentador dentro do teu lar, para ser uma estrutura. E onde estão essas colunas que Deus levantou? Está choramingando porque alguém olhou para ele com cara feio? Não, está choramingando porque semana eu vi um vídeo, acredito que ele já tem um tempo de gravado, alguém de RH gravou e expôs uma situação que não acreditou no que tinha recebido. O menino colocou o currículo, foi para a entrevista, foi aprovado. Aí quando ele é chamado para trabalhar, ele manda um e-mail dizendo, olha, não vai precisar, dizendo, eu agradeço a oferta. Mas eu vi aí que a empresa é uma empresa de visão que impõe muito trabalho e esforço. E essa empresa tem um ponto negativo porque ela trabalha no horário comercial. E eu não abro mão de fazer academia pela manhã, porque o horário que meu corpo reage melhor. Sabe, ele foi apresentando os pontos negativos pelo qual ele estava recusando o emprego. Porque de manhã o corpo dele reagia melhor na academia e por isso se ele fizesse outro horário ele não ia ter o resultado que ele queria. Não porque depois do almoço ele gosta de dormir um pouco e o horário da empresa era que logo após o almoço ele tem que começar já a trabalhar e isso para ele era uma agressividade. E o vídeo, a moça mostrando a conversa, falando, gente, isso é real. Alguém realmente tem coragem de mandar isso para a empresa? Isso é sério? E aí o mesmo menino que está em casa chorando porque ele não quer mais um Android, ele quer o iPhone. E precisando ouvir as mensagens lá da Vitória, né? Vai chegar na guerra, para X, não sei o que, tem que começar no José. É a nossa geração e a gente precisa entender que Deus ainda quer resgatar homens e mulheres de verdade. Pessoas que vivam nos moldes como Deus nos chamou e nos criou para ser. Pessoas que vivam com uma maturidade que nos permitam dar de cabeça erguida, sem tantos mimimis como tem surgido na nossa geração. Sem tantas coisinhas, a gente pode ficar aqui no PV Homem e a gente sentir a presença de Deus, isso é mais um culto, isso é gostoso, amém, você voltar para casa e continuar sendo a mesma pessoa, ou a gente pode parar por um dia, aproveitar que estamos só nós e buscar ser de fato transformados, para chegar em casa e esposa e dizer, meu Deus, ele está diferente. Meu Deus, meu marido chegou aqui e resolveu tudo que estava pendente. Ele reassumiu a casa. Ele reassumiu a situação. Eu lembro de um irmão que ele ficava muito, ele fala, pastor, minha mulher me faz ficar baixo, pastor. Minha mulher, meu Deus, minha mulher, pastor, ela me bota, é pior do que um lixo, ela me humilha no meio dos outros. E ele passou um tempo, foi ajudando ele, com um tempo manda ele botar ele para fora de casa. E aí um dia eu fui conversar com ela. Eu falei assim, eu botei ele para fora de casa, porque eu não aguentava mais ter um capaz dentro de casa. Eu queria que ele fosse um homem de verdade, mas daquele ele não quer para a minha vida, não. Falei, uau, era a queixa dele. Mas também era a queixa dela.
Eu estou dizendo, eu queria que ele fosse homem. E ele está dizendo que a mulher vem para parecendo um menino. E a mulher de lá está dizendo, mas ele é um menino. Ele quer ser tratado como um homem, mas as atitudes dele de menino. E o diabo conseguiu destruir aquele lar. E a gente precisa trabalhar para que isso não aconteça na nossa casa. Que quando você vive dentro dos princípios da palavra, você vai viver em um lar que vive debaixo de bênção. Então deixa eu falar sobre algumas características de maturidade e a gente já vai adiantar. Primeira característica de alguém maduro é que tem independência emocional. É a principal característica de alguém maduro, a perda da dependência emocional. Aquela necessidade de validação. É porque minha mulher não me elogiou hoje. É porque não me elogiaram. É porque não disseram que foi muito bom. É porque não me deram um tapinha nas costas. É porque nunca me deram um muito obrigado. E a primeira característica de alguém imaturo é essa dependência. Quando você vai amadurecendo, você vai perdendo isso. Você entende que você faz as coisas porque tem que fazer. Você entende que você vai fazer o que é certo porque é certo. Não é porque alguém está vendo, porque alguém vai elogiar, porque alguém vai simplesmente, sabe, aquele viver do lado de alguém que só vive buscando elogio se torna insuportável. Tentar conviver com alguém que o tempo todo quer ser elogiado, e principalmente quando se trata da nossa classe, se torna insuportável. Aí eu consertei a porta lá, mas a mulher, meu Deus, não me deu nenhum presente, uma calça nova, porque eu consertei a porta. Não, era tua obrigação de consertar a porta. Então, muita casa. Não, mas é porque eu fiz tal coisa, pastor. E sabe que quando você vai amadurecendo, você vai entender que a consciência tranquila de dormir, saber que está tudo feito, é o teu prêmio máximo. Um dos sinônimos da maturidade é você entender que paz é melhor do que razão. Porque o menino quer sempre ter razão. Quando a gente vai amadurecendo, a gente começa a querer só paz. A gente não tem problema de pedir desculpa, estando certo. A gente não tem problema de, sabe, tá bom, tá tudo certo. Ah, mas eu quero certo. Não, mas eu só quero paz. É aquela hora que a gente começa a querer soltar no nosso sentido. Você não deixa lá. Aí você passa no trânsito e alguém xinga e grita, e você dá uma buzinada, depois você sai em frente, não dá mais sem saber. Eu só quero ir para casa. Estou cansado do trabalho. Ah, mas eu tenho que ir lá mostrar que eu sou macho. Não, quem precisa provar alguma coisa é porque ainda não é. Quem precisa provar alguma coisa é porque ainda não alcançou. Quando você alcança, você não tem que provar mais nada. Jesus chega diante de Herodes está dizendo, traz um monte de doentes aí, se tu és o Cristo, faz um monte de milagre. A Bíblia diz que Jesus não operou nada naquele dia. Jesus se mantém em silêncio, porque ele não precisa provar quem ele é. O diabo lá no deserto tinha feito isso. Se tu é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu é filho de Deus, pula desse tempo. Se tu é filho de Deus, quem é, não precisa provar, queridos. Você é, com o tempo se carrega disso. Então descansa. Deixa essa dependência emocional e troca por uma independência emocional, e você começa a ser o agente da tua própria felicidade, dependendo unicamente de Jesus, dependendo unicamente dele. Aí a gente não precisa mais ser validado por ninguém. Aí a gente não precisa mais que ninguém venha cada um tapinha na sua hora, agora eu vi o que você fez. Não, você vai dormir de graças a Deus eu fiz. Deu certo. Que bom. Funcionou. É bênção. É o primeiro sinal, a primeira característica. Segunda característica de alguém maduro é que ele tem responsabilidade. Uma pessoa madura é responsável ao ponto de transmitir confiabilidade. Não se pode confiar em meninos, eles são voláteis. Eles mudam de acordo com a circunstância, eles não têm palavra, eles mudam de opinião. Somente alguém que já amadureceu pode cuidar de si mesmo e de outra pessoa. A gente vive uma geração, não sei se você conhece esses dados, mas é a geração de maior desistência de universidade. Os jovens chegam ao final dos 5 anos de faculdade e eles estão no primeiro semestre. Isso
porque nesse intervalo eles trocaram de faculdade 4 vezes. Então ele faz 1 ano e meio de faculdade. E ele decide que aquele não era o custo do sonho dele. Aí ele perde tudo aquilo que não foi sair do bolso dele, normalmente sai do bolso do pai. Aí ele vai de novo e começa outro curso. E quando ele era para ter 3 anos de faculdade, já quase finalizando, ele está com 1 ano e meio do segundo curso. Aí ele decide de novo que aquele não é o curso do sonho dele. Eu conheço um advogado de excelência. Passou com o primeiro da turma. Passou com o primeiro na prova do OAB quando ele fez. Você tem uma base, o cara é tão bom que assim que ele se formou, ele mora aqui com isso. Depois eu contei para ele um caso desse que eu vi na internet. Ele falou assim, eu fiz isso. E ele me mostrou, eu fiz isso. E ele mostrou a prova. Quando ele acabou de passar na OAB, ele processou a faculdade e ganhou 6 meses de pagamento de prova. Porque um assunto que o professor ensinou para ele que era diferente da prova. E ele conseguiu processar a faculdade, os professores dele, ganhar e receber o pagamento do semestre inteiro. Isso porque ele passou na prova. Você dá mais do quanto o cara é bom. Sabe, às vezes ele vai lá prestar serviço pra gente. Tem coisas que eu falo com ele assim, cara, tal coisa, e ele destrincha a lei, ele conhece os artigos. Está gravado nesse tempo. Não, artigo, não sei quanto, como é que você guarda isso? Ele não sai intelectualmente. E às vezes está lá e a gente paga 50, 60, 70 reais para ele assessorar a gente em alguma impressora que a gente não está conseguindo uma porcentagem na loja, algum modelo mais avançado, que é muito bom nisso também. Eu falo, rapaz, como é que pode? Aí ele diz, olha, eu ajudei um colega semana passada, ou mês passado, a preencher tem um nome que eles dão lá, do último documento que envia no processo, e a causa ele ganhou lá, só a parcela dele foi 10 mil, e ele não me deu nada, eu falo, você está aqui ganhando 50 mil, não. Colegas que se formaram com ele e hoje estão quase milionários, eu digo, você está aqui. Não, mas é porque depois que eu passei no AD, eu descobri que direito não é o que eu queria para a minha vida. É a nossa geração. De filhos que os pais investem muito, mas eles, no final, trocam de emprego. E vai viver um nada. Vai ser um ninguém. Porque decidiram que não era aquilo que eles queriam. Lembro da minha época, hoje não pode mais. Para quem quiser processar meu pai foi no outro tempo. Eu estou velho demais para isso. Aniversário de 9 anos, ele chega em casa. E eu viajava, trazer mercadoria do Paraguai que eu vendi. Nesse dia ele chegou com 2 caixas. Ele me chamou e disse, essa é a sua. Vou montar uma barraca para você no calçadão, uns 20 metros do outro lado, que é o de óleo, você vai. De hoje em dia tem uma barraca. Tem teu dinheiro. 9 anos. Eu ia para lá e ligava o despertador. Já acontece o quê? Despertadorzinho. Ligava umas 30 pragas daquela. Aquilo fica no ouvido um ano depois. De todo isso, eu trocando pilha. Eu ficava gritando junto com o despertador. 5 mil reais, 5 mil reais, tá dinheiro, tudo real. Então no final do dia eu chegava em casa com 20 reais e ele tomava 10 e dizia, isso aqui é o capital para comprar mercadoria. Não, sobrou 10. Ele diz, não, 5 é do tua mãe. Tu fica com 5. Tem metade da metade. 25% teu. Então 50% é o capital, 25% eu dava para minha mãe, que estava desde pequeno. Eu ficava com 25%. Parece coisa pequena, mas era um menino. Em uma época que o salário foi aquela de 70%, depois acho que para 170%, e eu estava tirando no fim de semana e trabalhava sábado e domingo, que era os dias da feira, então eu tirava ali 10, 15 reais livre meu. Imagina o salário a 170 e o menino fechando o mês com 60 reais, com 70 reais, com 100 reais. Seria hoje, como sei lá, com 800, 900 reais. Eu era um menino, mas aprendi a ganhar meu dinheiro. Hoje os meninos de 20 anos estão em casa dizendo, eu ainda não posso trabalhar porque vai atrapalhar meus estudos. Não, irmão, eu era o primeiro da turma. E se tirasse a nota primeira, a gente tomava uma surra. A gente não precisa lembrar de novo como é ser homem. Porque nossa geração tem perdido isso, o diabo tem investido nisso. E a gente tem se perdido numa série de leis. E o Senhor está nos trazendo de volta para uma responsabilidade. Terceira característica de alguém que é maduro é respeito. A
maturidade ensina o homem a respeitar o espaço do outro. Meninos são impulsivos, meninos são invasivos, meninos não percebem sua própria inconveniência, mas somente homens maduros conseguem respeitar o espaço alheio e transmitir respeito para o seu próprio espaço. A nossa geração precisa voltar a respeitar. E a gente está crescendo, boa parte de casado, alguns noivos, namorando, outros querendo namorar, querendo noivar. E a gente precisa reassumir o respeito. Princípio de autoridade, de patrão, de liderança de igreja, de liderança do grupo, respeito próprio, respeito com o nosso semelhante. A gente precisa recuperar isso, porque isso também é maturidade. Isso também ela não está no respeito, não está nem numa fase mais alta, está naquela fase ainda. Lembra que eu falei que cada idade vai exigir uma fase de maturidade? O respeito era para ser um dos primeiros, né? Daí pequenininho, que já aprendeu respeito dos mais velhos. Era para estar lá na base, a gente está chegando no topo sem ele. Quarta característica, isso daqui está faltando: coragem. Independentemente das circunstâncias, o homem precisa ser o herói da sua família. Se você está subindo na cadeira para tua mulher matar barata, Deus hoje está te chamando a pular nela, pegar a sandália, sobe da cama, vou resolver. Apareceu rápido, subiu de casa, está ligando para a esposa, já está bom. Não, você precisa protegê-la, e é você que vai resolver o rápido. Se passar na rua e alguém apontar uma arma, filho, é tu que vai entrar na frente do seu escudo humano. Ele diz: vós maridos, amai as vossas esposas, esteja pronto para dar a sua vida por ela, como Cristo deu a vida pela igreja. Quando falam sobre submissão, sujeição, que a Bíblia fala sobre mulher, a gente precisa entender que a submissão da mulher, naquilo do quesito que a Bíblia fala, é para aquele marido que está pronto para dar a vida por ela. Se o marido não está pronto a dar a vida pela mulher, ele não pode exigir dela nenhum tipo de respeito e submissão. Porque isso é uma reciprocidade. Você a protege, você a guarda, você encara os perigos, você é o herói dela, você é o herói dos seus filhos, e ela não vai ter problema nenhum em andar do seu lado. Ela não vai ter problema nenhum em te acompanhar no teu chamado, na tua missão, porque ela vai te ver como um protetor. Ela vai saber que independente do que aconteça lá na frente, se der errado ou não, você vai dar um jeito. Porque aí você passou confiança. Você passou responsabilidade, você demonstrou coragem. Lembro de um obreiro que eu estava doido para abrir a igreja. Eu tinha uma briga para você. E ele me procurou e falou assim: pastor, mas minha mulher não me apoia. Minha mulher não me apoia. Minha mulher não bota fé no meu chamado. Minha mulher não bota fé em nada que eu estou falando que Deus mandou e ela não me acompanha. E aí, depois de tempo, nós tínhamos dificuldade de casal, eu fui passar para a irmã também. O irmão está dizendo que você não acompanha. Pegando na igreja meio estranha, vamos lá, por que você não? Eu disse: pastor, porque na hora que a mão estoura, ele pula fora e sobra para mim resolver. Na hora que o negócio der errado, sou eu que tenho que correr atrás de tudo para recuperar o tempo perdido. Ele não assume. Na hora que o negócio dá erro, pastor, é eu que tenho que correr atrás, tenho que resolver tudo. Então como é que eu vou apoiar se eu sei que se o negócio der errado, porque se eu fico no mês vai entrar o aluguel, vai entrar da água, vai sobrar para mim. E de fato, muitas vezes eu vejo aquela irmã sair para poder cuidar do doente no hospital, fazer um monte de coisa para correr atrás de completar coisas pequenas de despesa na casa, porque o irmão não conseguiu emprego, eu estou desempregado, vou fazer o quê? Eu vou roubar? Não, roubar não é a única opção quando você consegue emprego. Na verdade, ela não é nenhuma opção. Assim como a esposa estava correndo atrás, indo se virar, vai no meio, vai na frente. Diga para ela: olha, fica aí, quieta aí, eu vou sair, eu vou resolver. E dá seus pulos. Eu lembro de um cidadão que passou alguns meses atrás, estava começando a reforma da feira. E ele passou lá pedindo: me ajuda, eu estou passando necessidade. Eu falei: rapaz, eu falei, não conta muito do seu. Eu falei: a feira, amiga, está começando a contratar gente, vai trabalhar, vai tentar alguma coisa.
Tu vem aqui me vender jujuba, comprar de pão, mas tu está pedindo. Traz uma bala que eu compro, eu pago R$5 a bala para você, mas traz alguma coisa. Tu é um homem, um cara forte. E ele saiu e eu fui grosseiro com ele. Eu não falei aquilo por bem, eu falei de fato por mal. E aí quando deu lá para 5 horas, ele passou de volta todo uniformizado. Todo azulzinho, uniforme de burro. Falei, irmão, obrigado pela força, cara, não é que me deram emprego? Já trabalhei o dia todo lá na feira e olha, agora eu estou contratado, vou assinar minha carteira. E ele estava todo feliz. Eu fiquei mal porque eu tratei grosseiro e falei que estava ruim no dia. E depois ele começou a passar lá sempre, ele passava, mas eu estou no emprego. Saí não, estou trabalhando. Mas sabe, queridos, a gente tem que sair dos nossos pulos, a gente tem que tentar alguma coisa. Lembro de um cidadão que eu sei para ajudar com ele na porta do Patagônia, ele vendia jujuba. Eu lembro da primeira vez que eu vi ele, eu falei com ele, quanto custa uma caixa? Ele falou, R$13, eu paguei R$13 numa jujuba. Ele vai querer tudo? Não, eu quero uma jujuba. Eu estou te dando a próxima caixa para você vender, R$13, nossa. E aí eu comecei, eu pagava R$5 na jujuba, pagava R$10 na jujuba, ele vendia por 2. Eu falava, vai lá, compra a próxima caixa, você está trabalhando. E aí um dia eu chego na porta do mercado e ele assim, eu entrava, saía, acho que entrava muita gente, e apesar de sempre ajudar ele nunca gravava em casa. E naquele dia ele não me tinha uma jujuba para oferecer, ele deu um papelzinho. E chegou lá dentro e estava escrito assim, 2 desempregados, sou pai de família, me ajuda com 1 quilo de alimento, eu compro uma moeda. Eu voltei. Eu tinha gente de crente. Eu falei, irmão, quer essa ajuda? Ele disse, não, mas porque eu estou desempregado, se puder me ajudar. Eu falei, cadê a jujuba? Não, eu estava com a jujuba, eu estava dando até um dinheiro, mas Deus me deu essa direção aqui, está entrando muito mais, porque Deus nunca vai te dar uma direção para virar mendigo. Deus vai te dar direção para trabalho. Ele disse que justo não passa fome, descendência dele não mendiga o pão. Olhe para Deus prosperar a jujuba, você abrir uma doceria, você crescer, virar um distribuidor nessa cidade, eu vou orar por você. Eu falei com ele, talvez você não lembre de mim, mas eu estou te ajudando há muito tempo aqui, pagando muito mais caro para a jujuba, mas me inventa alguma coisa. Não me dê um papelzinho desse aqui não, porque Deus chamou para ser homem. Deus chamou para ser referência para os seus filhos. Teus filhos têm que ter você como herói, dizendo, meu pai é pobre, mas ele sai de casa todo dia. No dia todo ele chega em casa com R$20, mas ele trabalhou. E aí devolvi o papel para ele, fui embora, e às vezes eu sou muito bravo, e anda comigo, sabe disso. Não diga bem. E eu fui embora e falei, meu Deus, eu não crente, isso não dá direção para acreditar. Aí passou uns dias, eu voltei lá, estava ele de novo, jujuba. Falei, minha hora, puxei R$10 no bolso, falei, toma. Ele disse, a jujuba é 2, irmão, você vai querer 5? Eu falei, não, eu estou te pagando por jujuba. Você não gravou minha cara ainda, mas eu estou aqui para te lembrar que Deus vai te prosperar na jujuba. E sabe, passou um tempo, eu não encontrei mais ele nas ruas. Alguns dias eu vi ele uniformizado, voltando para casa. Deus abriu uma porta de emprego. Sabe, a gente precisa ter coragem para enfrentar e dizer, eu vou resolver. Deus me chamou para ser homem. Deus me chamou para ser solução. Sabe, a gente tem que deixar de ser um menino medroso, chorão. Tua mulher precisa olhar para você e saber que ela casou com um homem. Ela precisa olhar para você e dizer, uau, meu marido é um cara. É feio, mas é um cara. Sabe, parece um irmão, um maracujá, é o cara. Você precisa ser o herói dos teus filhos, o herói da tua esposa, o herói da tua família. Deus está nos chamando para uma masculinidade sadia, não é o machismo dos ignorantes que acham que eu sou homem, entendeu? Que manda aqui. Se a mulher falar alguma coisa, vai, ele apenas te pega. Isso não é o princípio de Deus. Deus não te chamou para ser ignorante, Deus te chamou para ter uma masculinidade sadia, que segue princípios da palavra, que tem maturidade para viver o Evangelho e ser um homem de verdade no seu lar. Quinta característica, educação. E aí eu já invadi isso aqui, né? Tem homem que acha que para ser macho ele tem que ser ignorante. Ele tem que ser um gritador, ele tem que ser um camarada que grita com o garçom, que grita no trânsito, que grita com a esposa, que grita com os filhos. Não, você pode ser homem sendo educado. Cavalheirismo ainda cabe às portas. A gente tem que lembrar do tempo que o cidadão ainda abria a porta do carro para a esposa.
de vez em quando faz isso. Ela vai se sentir apreensiva. Eu vi um vídeo dizendo atrás a moça deixando o marido dizendo: você não abre a porta do carro. Ela disse: como tu acha que eu deixo? Você me ignorante, você não abre a porta do carro. Você acha que eu desço o corpo com a porta fechada? Eu pulo a janela? Mas ela está falando dele, não dela, né? Para ele ser cavalheiro, para ele ser educado, a gente precisa entender que Deus nos chamou para a educação também. A gente precisa entender, queridos, esse campo de tudo que a gente está falando. E aqui deixa eu falar um paradoxo que tem a visão masculina e a visão feminina da sexualidade. Porque o homem admira corpo, o homem está olhando o seio, as nádegas, os quadris, a cintura, o homem sempre vai olhar o corpo. Só que a mulher, ela sempre vai estar instintivamente, ainda que ela admire o corpo, mas ela vai estar procurando sempre um ponto de estabilidade. Ela vai estar sempre procurando alguém confiável. Repito, estou falando de mulheres e não de meninas. A gente vai ter que separar isso bem na nossa cabeça. Deixa uma maturidade feminina para a minha esposa trabalhar em casa. Mas a mulher sempre vai estar procurando um ponto de estabilidade. É por isso que quando o homem trai, ele pega de 40 e troca por outro de 20. Ele está atrás de um corpo bonito. Mesmo que esse corpo seja sem cabeça. Então, ele pega uma mulher madura que ajudou ele a conquistar tudo que ele tem e troca por uma menininha que vai acabar com tudo que ele construiu. O homem sempre vai trocar as qualidades pelo corpo. Aí você vê históricos na internet da mulher que troca o corpo bonito por uma maturidade, por uma estabilidade, por uma confiabilidade, por um respeito. Porque a mente dela não é visual. A sexualidade na visão da mulher não é visual. O homem é visual, a mulher não. A mulher não é visual. A mulher, ela, geralmente, se o cara chegar na mulher e abrir a toalha outra vez na frente da esposa, ela vai rir. Se a mulher faz isso com você, você fica todo besta. Mas se os maridos fazerem isso na frente da esposa, ela dá uma crise de riso. E por que isso acontece? Porque ela não te admira? Não, ela te admira. Mas acontece que a sexualidade dela não é visual. A sexualidade dela é de contato, e 90% disso é emocional. Brinca-se que o homem é um micro-ondas, né? Apertou dois botãozinhos, está quente. A mulher é um fogão a lenha, vocês botam a lenha de manhã e assopra o dia todo. E aí bate um vento aí no final do dia, apaga o fogo e no final você dá um secado. Porque ela é emocional, ela vai sempre responder a um bom tratamento. Ela vai sempre responder a algo que ela admira em você, e normalmente isso não vai estar só no seu corpo. O seu corpo ela vai admirar, mas isso é muito mínimo diante do que ela admira na tua personalidade, no teu caráter, no teu jeito de ser, na forma como você trata ela, na forma como você trata os outros. Então a gente precisa entender que às vezes o casamento está dando errado por coisas que você está lá na academia e diz: meu Deus, como é que pode? Eu estou aqui me matando e a mulher parece que não me admira, não quer nada comigo, porque não tem a ver só com o que você é por fora. Ela tem um visu meio celestial que ela vai te ver por dentro. E tu engana o diabo, filho, mas não é não. Vai comigo. Tu engana o capeta, mas tu não engana a tua esposa. Quando ela diz: nós precisamos conversar. Ela já tem o raio-x, o comprovante, o extrato, o vídeo. Ela já tem tudo. Ela vai te fazer perguntas hipotéticas só para poder depois provar que tu mente. Faz parte da característica. E a gente precisa ter cuidado com isso para o nosso relacionamento não ser destruído. Então não deixe lacunas no teu casamento. Não deixe lacunas na tua vida espiritual. Porque o diabo ele vai trabalhar para preencher espaços vazios. Tudo que o diabo tenta preencher dentro de um lar para destruí-lo é espaço que você deixa vazio. É quando ela se mata lá para poder fazer a unha, o cabelo, o batom, não sei o que, e você chega em casa tão cansado que nem percebeu. Botou um vestido novo e você não percebeu. Nesse ponto, essa é a tendência que eu exigir que os homens têm que parar de ter, buscar validação. A mulher nunca vai conseguir isso. Porque é a natureza dela. Ela vai buscar elogio pro resto da vida, principalmente do marido. Nós não temos esse direito, mas elas é da natureza dela. Quando você não preenche essa lacuna,
Quando você não fecha esse único espaço que se abre, o diabo se encarrega rapidamente de fechar. E a hora que alguém encosta visual, está bonita hoje. Talvez a pessoa fale até sem maldade, mas o diabo está dizendo: estou preenchendo uma lacuna que o marido não quer preencher. Então você não nota a roupa nova, mas alguém chega e diz: uau, roupa nova. Ela começa a botar na cabeça dizendo: o irmão percebeu. Mas o bendito do meu marido não falou nada até agora. Olha, o irmão percebeu que eu pintei a unha, que eu fiz o cabelo. É por isso que quando, há um tempo atrás, eu me deparei com um obreiro que ficava na porta comentando as roupas das irmãs, eu chamei no escritório ligeiro e podeio. Eu falei: não faça isso. Não seja funcionário do diabo. O diabo está doido para preencher a lacuna nos casamentos falidos e você está sendo agente dele para isso. Não pode. Não se ponha nesse papel. Não seja o agente do inimigo na destruição de lares. Para depois dizer: eu não sei porquê, mas aquela irmã do nada se apaixonou por mim. Que você estava lá preenchendo lacunas. Então, se o marido dela já está vacilando, não seja você o segundo a vacilar. Para que o diabo não te destrua junto. E ao mesmo tempo, você que é marido, para de deixar lacunas na vida da tua esposa. Para de deixar lacunas na vida dos seus filhos. Seja você um incentivador, seja você o cara que vai levantar os teus filhos, seja você o que elogia os teus filhos e chama o desenho dele de bonito, mesmo quando é um desenho abstrato feito na lua. Por um eterno, uns dedos compridos, que você não entende o que ele fez. Seja o primeiro a dizer que o teu filho é inteligente. Seja o primeiro a dizer que você admira os teus filhos. Seja o primeiro a dar parabéns quando o teu filho tirar uma nota boa na prova. Seja o primeiro a colocá-lo para cima. Não deixe esses espaços vazios. Porque o diabo trabalha preenchendo lacunas. O diabo trabalha em brechas. Ele não tem espaço para ele. Então ele fica pegando brechas. Você abre uma brecha, o diabo entra. Você abre outra, o diabo entra. Então a gente precisa estar atento às mínimas coisas que o filho faz. E a gente precisa estar atento às mínimas coisas que a tua mulher perde. E as mínimas coisas que ela faz no cabelo, na sobrancelha, na maquiagem, você vai ter que conseguir olhar isso por isso. E a gente não consegue, a gente não sente diferença. Na cabeça dela trocou a maquiagem marrom escura por uma marrom menos escura. E a nossa cabeça estava tudo bom. Mas se ela disse que trocou, disse que ficou mais bonito. Sabe, às vezes o teu filho fez não era uma grande coisa, mas olha a intenção e seja herói dele. A gente vai ter que alcançar um ponto de maturidade no trabalho, na família, na igreja, sabe, na nossa rua. A gente precisa amadurecer, porque Deus está nos chamando para ser varão perfeito. Completo de estatura, largura de Cristo. Maturidade da igreja, lembra aquele crente que ele está na igreja a vida toda e ele não amadurece, ele está sempre com problema, ele está sempre com mimimi, ele está sempre chateado, ele está sempre machucado. Meu Deus, parece que tudo machuca, parece carne de porco, com tanta sensibilidade. Não combina nem para crente, quanto mais para crente homem. A gente precisa entender que Deus está nos chamando para alcançar uma postura que a gente vai olhar e dizer: olha, quer saber? Eu sei o que eu estou buscando, eu sei onde eu quero chegar. É o que basta. Ah, mas fulano ali não vai com a tua cara. Amém. Eu vou levar minha cara, já comigo para esse menino carregar. Ah, mas é porque ciclano não gosta de você. Tem quem goste. Eu não sei nem porquê, mas tem quem goste. Ah, mas porque fulano disse que, olha, você não vai falar mais com você. Ah, isso, precisa rolar, está esperando. Mas a vida segue. Ah, mas não tem que ir lá, tem que falar, que não sei o que. Já vi muito irmão fazer isso. Vou fazer grave em casa, lá tem um pastor aqui, porque eu vou dizer uma escola para ele. Aí depois de um tempo volta, que o pastor não me foi lá em casa, que o pastor não me visitou, mas queria que eu fosse para falar uma escola para mim, eu não estava afim da vida. A vida segue. E os meninos brigam com meninos, adultos param de brigar. Menino briga pela bala, pelo pirulito, pelo brinquedo, adulto. A gente só quer chegar em casa, deitar no sofá, botar roupa de menino, assistir
cara disse, não. Não é assim? Aí toca a campanha, você vai correndo, tirar a roupa de mendigo e vestir uma roupa de gente boa. Gente, você quer chegar em casa e vestir aquela roupa velha, que a mulher já mandou jogar fora, e ficar lá sossegado no teu canto. E servir a Deus em paz. Servir a Deus tranquilo. Essa dependência emocional que a gente falou lá no início, precisa trocar de independência, precisa chegar no ambiente que eu digo, Deus, eu não estou me importando com mais nada, eu só quero servir o Senhor. Eu sei minhas metas, eu sei o que eu carrego, eu sei o meu chamado, e eu vou trabalhar para alcançar isso aqui. Eu vou trabalhar para crescer em Deus. Não, mas aí você está querendo, nunca mais eu faço mais nada, porque parece que ninguém está me valorizando, parece que ninguém me reconhece, morre, vai no ML, todo mundo vai te reconhecer. Esse está vivo, não precisa de reconhecimento, não precisa de terceiros. Quando a gente está vivo, a gente precisa entender que Deus chamou a gente com cabeça, cabeça é guia, cabeça é fonte de pensamento, cabeça é condutora. Mas não pode ser nada disso se a gente for imaturo. Como é que eu vou guiar alguém se eu sou imaturo? Como é que eu vou ser fonte de pensamento se meus pensamentos são imaturos? Como é que eu vou conduzir alguém se eu sou imaturo? É por isso que menino não pode guiar ninguém. Quando Paulo fala com Timóteo para escolher os novos presbíteros, os novos líderes da igreja, ele está dizendo assim, não chama neófitos, não chama meninos à fé. Porque meninos precisam sentar para ouvir, meninos não podem ser colocados na posição de ensinar. Meninos precisam ser guiados, eles não podem ser guias. E como eu reverto isso, pastor? 1 Coríntios 13, 11, que a gente lembra nisso. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas cheguei a ser homem. E o que eu fiz quando eu cheguei a ser homem? No final do versículo 11, eu deixei as coisas de menino. Se você vai para João capítulo 21, versículo 18, Jesus está dizendo a Pedro, na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, tu vestiu o que queria, andava onde queria, mas quando tu for velho, tu vai estender a mão e alguém vai te vestir e vai te levar para onde tu não quer ir. Jesus está dizendo, Pedro, quando tu alcançar a maturidade, você não vai fazer mais as coisas porque você gosta, não deixar de fazer porque você não gosta. Quando você alcançar a maturidade, você vai fazer as coisas que elas precisam ser feitas. Ah, mas eu não gosto. Não, agora você é maduro, se precisa ser feito, faz. Ah, mas é porque eu gosto mais disso. Não, você é maduro, então se precisa, você faz. Se precisa, você faz. Eu fiquei tratando de banda, eu fiquei acho, uns 2, 3 anos tocando violão de banda. Eu gosto do violão para casa, eu suporto tocar na igreja. Bateria um trem que eu toco desde os 12 anos de idade, mas é um hobby, não é minha profissão. Brincar com o Daniel, ele em casa, me fez tocar hoje, tinha uns 2 ou 3 anos que eu não tinha tocado, parece que escondeu os atrasos, bati um bocado forte, no final me arrependi. Tentei tocar no trenzinho digitalmente arrumado aqui, não rolou muito, me perdi todo, mas vi que ainda dou com calma ali não. Mas ficou uns 2, 3 anos tocando violão e olhava para a guitarra, olhava para o baixo, mas está acreditando, a igreja está precisando de mim no violão. Tinha guitarrista, tinha baixista, tinha tecladista, tinha baterista, mas não tinha violonista. Quando a gente amadurece, você não faz mais por gosto, você faz por quê? Precisa. Aí a primeira chance que teve, eu fui para o instrumento que eu gostava. Aí quando eu cheguei lá, estava com minha guitarra, tudo feliz. Aí ele falou, senhora, a igreja agora o tecladista vai embora, e não tem mais tecladista. Eu falei, mas também é um hobby, eu aprendi. Não era um instrumento de trabalho. E aí lá vai receber de novo, fiquei 2 anos no teclado. Eu olhava para a guitarra, eu estava muito claro. Porque precisava. Eu falava, Senhor, por que eu fui aprender o resto? Eu podia ter parado comigo. Em nome da ideia de que eu só tocava no sol, ficava onde eu queria. Mas quando você vai amadurecendo, você vai fazer o que precisa. Já vi situação de estar lá o corpo de obreiro, você está no púlpito e naquele dia
por alguma coincidência, os diáconos, um adoeceu, outro viajou, estava trabalhando, não estava na igreja, e aí o pastor chegar e o presbítero falar assim, olha, eu preciso que você olhe a porta. Ele dizia, não, eu sou presbítero, já passou meu tempo de ficar na porta. Não, quando você amadurece, você faz o que precisa. Um dia que a irmã da limpeza veio e falou assim, não vem, não vai dar hoje. Aconteceu um imprevisto, o filho adoeceu, sei lá. Quantas vezes é um dia que minha esposa não está bem, sabe da questão de saúde dela, tem dia que não está bem, tem dia que ela não está. Às vezes é dias que só eu e ela sabem que de fato ela não está bem. Quantas vezes eu fui muito de dia, hoje graças a Deus não tem que bom que não precisou. Mas quantas vezes eu vim aqui e limpei a igreja, abri a porta da igreja, lavei a calçada, e alguém faz assim, pode ser, pastor, eu estou lavando a vassoura, pode ser, não. Não, mas eu sou o pastor da igreja, não, irmão, quando você amadurece, você faz o que é necessário. Não tem mais espaço para, porque eu não gosto, pastor. Mas está precisando? Faz. Não, mas é porque a senhora certas coisas. Faz. Minha esposa ficou 11 meses em cima da cama. Foi logo que eu gravidez, mas 2 meses de gestação. Gravidez de alto risco da minha filhinha, que hoje, para glória de Deus, tem 3 anos. Alto risco. 2 cirurgias durante a gravidez para segurar a criança. Tinha que ficar intacta. E naqueles 11 meses eu tive que cuidar de menino, eu tive que lavar banheiro, eu tive que fazer tudo da casa. É porque eu amava aquilo, não, porque precisava. Se eu pagasse alguém, ia faltar nos exames dela, então você faz o que precisa. E o que é isso? É maturidade. Já vi situações de mulheres se acabarem, quebrar o resguarde. Mulher que levou ponto de fora a fora na cesárea e com 2 dias tem que estar lá fora esfregando roupa porque o maridão disse que lavar roupa ele não gosta. Olha, eu posso até ajudar a varrer na casa, mas lavar roupa eu não gosto. Mas quem perguntou que você gostava? Precisa. Precisa. É necessário. Está necessitando? Faz. Isso é maturidade. E você não vai deixar de ser homem por causa disso. Eu não fiquei menos homem porque tive que cuidar da casa sozinho por tanto tempo. Não, pelo contrário, o tempo passou. Minha filha nasceu, está saudável, está bem. A vida voltou à rotina. Mas é porque, pastor, eu sou um macho. Quando tu era menino, tu ia para onde tu queria, do vestido que queria, mas logo que nasceu velho, a mulher vai te pegar e te levar para onde tu não quer. Você vai ter que fazer aquilo que precisa. Sabe, queridos, eu não estou dizendo que nada do que eu falei aqui é fácil, porque não é. Nada do que eu falei aqui é tranquilinho de fazer, porque não é. Nada do que eu falei aqui é sossegado, olha, pastor, eu vou decidir a partir de amanhã. Não é assim. Vai ter hora que você vai fazer algumas coisas injuriadas. Mas a gente precisa entender que se é necessário, se Deus te chamou como homem da casa, você vai ter que se levantar e fazer. Eu odeio a praga do rato, mas se precisa correr atrás, a gente vai ter que correr atrás. Eu nunca me deparei com uma cobra de frente, não sei qual seria a minha reação. Mas que o sangue de Jesus repreenda se o que aparecer. Eu vou ter que resolver essa situação e proteger minha família. Porque o Senhor te chamou, sabe? Você já teve aquele computador usando em casa, ainda tem? A gente liga ele no estabilizador, é assim? Lembra daquela caixinha que a gente liga tudo nela e ela na tomada? Sabe qual a única função do estabilizador? É queimar, para proteger o computador. A função dele é se der uma carga muito grande, ele desliga ou queima. Se ele não conseguir desligar a TV, ele queima e protege a máquina. Você é o estabilizador da sua casa. Todo mundo só fala do computador, mas é o estabilizador que está sustentando. Todo mundo fala do amor da mãe, mas é você que vai carregar a casa às vezes nas costas. E não se preocupe, no dia do homem ninguém vai lembrar. Quem que sabe qual é o dia do homem? Quando é? Quando é o dia da mulher? Lembra? Oi? 8 de março, não lembro. O dia do homem eu também não sei. Eu sei que de vez em quando eu vejo já no Facebook está lá, hoje é dia do homem, igual hoje é dia do homem. Dia das mães, você vai fazer a festona. Dia dos pais, às vezes não vai ganhar nada.
tapinha nas costas, um abraço, uma meia, está tudo certo. Você não pode depender disso. Você faz o que precisa fazer. Tu não casou para ser feliz, tu casou para fazer alguém feliz. Quem ainda vai casar precisa entender isso. Não é só está casando para fazer ela feliz. É o contrário. A gente vai chorar algumas vezes. Mas a minha maior alegria é ver minha família feliz. Quando minha família está feliz, eu estou feliz. Quando minha família está bem, eu estou bem. Então nós vamos orar agora e dizer: Deus, me ajuda a fazer. Bota a cadeia com esse tijolo. Precisava? Foi de cabeça. Está quase chegando. A parte boa, quando sai daqui, nós vamos esquecer de novo. Essa notícia é boa. Para quem está assistindo, 15 de julho, dia do ano. Mas eu quero orar por você. Você vai orar dizendo: Deus, faz de mim um macho. Caio, não deixa faltar nada. Caio, faz o que é preciso, o que é necessário. Que vai lá e coloca as coisas no lugar. Diga: Deus, me dá estratégia para suprir as necessidades da minha família. Me dá estratégia para poder correr atrás e conseguir. Olha dizendo: Deus, quando eu sair de casa buscando um socorro financeiro, vai à minha frente, abre a porta. Não precisa ser um sacrifício doloroso. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado. Fala no nosso coração, Jesus. E cada vez que a gente se levantar, se posicionar, que o Senhor se posicione também ao nosso favor. Que cada vez que a gente se levantar e se colocar de pé, que o Senhor se levante junto. Que o Senhor faça em nós aquilo que a gente não está tendo força para fazer. Que o Senhor abra a porta que a gente não está conseguindo abrir, Pai. Que o Senhor faça aquilo que a nossa força humana não está dando conta. Os fortes também cansam, Pai. Aprendemos aqui o mês passado. Os fortes também têm necessidades. Falamos isso aqui no mês de fevereiro, Pai. E que aquela mensagem que está gravada na nossa página alcance muitos homens ainda pela internet. Ah, Deus, porque os fortes também choram e nem sempre serão consolados. Mas nós colocamos a tua força. Nos comprometemos a viver debaixo do princípio. E pedimos que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça e nos faça receber de Ti o que necessitamos para sermos homens. Dai-nos uma masculinidade sadia. Nos ajude no processo de condução dos nossos filhos. Nos ajude no processo de provisão da nossa família, Pai. Que nenhum dos nossos se percam. Que os nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus. Que os nossos filhos sejam pregadores do Evangelho. Que os nossos filhos sejam apaixonados por Ti, Pai. E que quando alguém perguntar para eles quem é a sua inspiração, que eles possam dizer: eu sirvo ao Deus do meu Pai. Eu sirvo ao Deus do meu Pai. Eu quero ter intimidade que o meu Pai tem. Ah, Deus, que sejamos fonte de inspiração para os nossos filhos. Que os nossos filhos desejem servir ao Senhor pelo nosso testemunho. Que a nossa família Te ame pelo nosso testemunho. Que a nossa família se renda a Ti pelo nosso testemunho. Em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos filhos saudáveis. Nós declaramos filhos sadios. Nós declaramos filhos apaixonados pela Tua presença. Nós declaramos famílias restauradas. Famílias estruturadas, Deus. Restaura a família.
Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome